E aproveitando que a gente entrou aqui nesse assunto Corinthians, quem ficou irritado nos bastidores foi o Memphis Depay. Não gostou da logística que foi preparada pelo clube nesse retorno dele pós-data FIFA, porque o Memphis encarou uma viagem de 11 horas da Lituânia até o Brasil. Tem o desgaste da viagem, os efeitos do fuso horário. Eu até estava dando uma olhada que ele entrou em campo pela Copa do Brasil com a camisa do Corinthians com a sensação biológica de estar jogando às 3h30 da manhã, o Memphis Depay. E ele não gostou da forma que o Corinthians conduziu essa data FIFA. Aí saiu essa informação do Memphis não ter gostado, ficou irritado aí nos bastidores, causou um climão. E aí o próprio jogador fez uma postagem nas redes sociais parabenizando o Diego Pereira, preparador físico que faz parte da comissão do Ramon Dias. Então tá aí o Memphis se queixando, né, dessa logística do Corinthians, que jogou ali pela Holanda e bateu mais uma marca com a camisa da seleção holandesa. Horas depois já pega voo pro Brasil, já chega, já tem que jogar na Copa do Brasil. Ele queria um retorno mais gradativo, o Memphis Depay, e não aconteceu. E tem também esse post do Memphis Depay, essa publicação que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na tela. Ele elogiando e falando que o preparador físico do Ramon Dias, que faz parte da comissão do Ramon e do Emiliano Dias, faz falta dentro do Corinthians. Então, alimenta essa notícia que saiu nos bastidores. É essa a publicação nas redes sociais que o Memphis Depay fez. Então, ele deveria ter falado ali para a galera do Corinthians, ó, vocês podem mandar o Ramon Dias embora, mas deixa pelo menos o preparador físico. Poderia ter falado isso o Memphis Depay. Piperno. Memphis irritado novamente no Corinthians. Então, alguns bilhões de anos atrás, o pessoal que é estudioso conta isso, né, que a América do Sul, o Brasil, enfim, o Brasil especialmente, ele era colado na África. Por isso que o mapa do Brasil é meio assim e o da África tem aquele vão aqui, né? Então, houve depois uma questão geológica aí separando isso. O Memphis poderia sugerir, alguém dar um jeito para juntar isso aí de novo, porque aí ia ficar mais perto. Via de carro. Né? Quando ele for convocado para a seleção da Holanda, ele fica pertinho. Mas como não tem jeito de fazer isso, pelo menos no curto prazo, né? Então, quando ele assinou o contrato, deveria saber que o calendário do Brasil, especialmente, ele é irracional. Então, o jogador de futebol do Brasil que atua aqui no Brasil, infelizmente, e eu digo isso até com muita consideração pelo profissional da bola, mas infelizmente é assim. Outro dia, esse jogo Brasil e Bolívia, o Jean Lucas, do Bahia, ele entrou no segundo tempo, o jogo acabou 11h30 da noite, horário aqui do Brasil. Às 19 horas do dia seguinte, ele estava em campo, no Maracanã, para jogar uma partida eliminatória de Copa do Brasil, ou seja, ele parou de trabalhar às 11h30 da noite e às 7 da noite do outro dia, 19h30 depois, ele já estava em campo de novo, tendo viajado de El Alto até o Rio de Janeiro, é longe. Então, não estou defendendo o calendário, não estou defendendo a irracionalidade disso aí, dessa coisa estapafúrdia. Mas o fato é que é assim. Então, o cara, quando vem para cá para ganhar alguns milhões de reais, algumas centenas de milhares de euros por mês, ele já está sabendo disso. E aí não tem culpa. A culpa não é do Corinthians. Não foi o Corinthians que agendou o jogo lá para aquele dia, né? Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são competições em que elas estão sob o guarda-chuva, sob a organização da CBF. CBF que escala esses jogos. Não havia o que o Corinthians pudesse fazer. Então, sinto muito, né? Assinou o contrato com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional, e quer jogar em seleção europeia, vai ser assim sempre. Ontem eu li uma entrevista, aliás, li uma reportagem no Marca, falando sobre o nome do Saúl está de novo cogitado aí para, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção da Espanha. Se isso acontecer em algum momento, o problema do Flamengo vai ser o mesmo, e não tem jeito, o calendário é assim. Agora, é muito inconveniente, para dizer o mínimo, ele fazer alusão a um integrante da comissão técnica que foi demitido pelo Corinthians. Ou seja, quem está lá no Corinthians hoje não serve, não consegue colocá-lo em forma. Então aí também, eu acho que por tabela, é uma crítica
profissional, alguém que talvez não tenha a fórmula mágica para resolver esse problema de tirar o cara da Holanda e colocá-lo em campo em condição 2 dias depois aqui em São Paulo. Veja, o Corinthians tem um técnico que outro dia dirigiu a seleção brasileira, já ganhou Libertadores, outras Copas do Brasil e tal. Então, me parece também que não é alguém que ande mal assessorado aí por equipes técnicas, né? Então, veja, é muito papo furado, é muito chiadeira de quem está ganhando muito e não está entregando tanto assim. E o Memphis essa semana virou notícia por conta de 3 assuntos, né? O primeiro deles que saiu aí, e aí envolve vida pessoal, onde que o Memphis mora, suíte presidencial, não sei o quê. Aí eu acho que é vida pessoal e ele ficou irritado com razão. Ficou irritado com razão que saiu essa notícia aí. Aí é vida pessoal do cara. Aí a informação agora desses bastidores, que ele ficou chateado, irritado com o Corinthians por conta da logística. E a contusão dele. E a contusão dele que deve ser por conta disso, tudo que aconteceu. Lembrando que antes da viagem para vestir a camisa da Holanda, agora nessa data FIFA, o Memphis já tinha ficado de fora por 20 dias por conta de uma lesão muscular. Retornou contra o Palmeiras, depois ficou à disposição da seleção da Holanda, agora volta a ficar indisponível para o Dorival Júnior, Mauro. A reclamação aí, mais uma, né, do holandês nos bastidores do Corinthians. O que eu falei do Gabriel também vale pro Memphis, né? É um combo, cara. Você traz um jogador como esse, ele é um cara que tem esse perfil, né? Eu acho, às vezes, que jogadores como ele se acham maiores do que o clube que os contrata, no caso desse. Parece que é maior que o clube. Postura, sabe? De novo, quer dizer, qualquer tipo de preferência que ele tenha e tal, cara, fala lá dentro, né? Precisa colocar isso para conhecimento geral? Qual o sentido? No momento que o Corinthians tem uma acalmada, né? Ganhou lá do Fluminense, jogo horroroso, aliás, estava comentando com os amigos ontem. E esse jogo de sábado, Fluminense e Corinthians, ainda bem que ele foi 9 da noite. E só no pay-per-view, ou seja, menos pessoas viram aqui e, pensando na Europa, no mercado internacional, ninguém viu. Porque o jogo foi, por exemplo, começou na Inglaterra e em Portugal 1 da manhã. Na França, Alemanha, Espanha, Itália, começou 2 da manhã. Ninguém viu isso. Ainda bem. Porque se alguém vê aquele jogo, o cara fala, nossa, isso é o futebol brasileiro? Nunca mais eu quero ver. Nunca mais. Que jogo horroroso. Um jogo horroroso. E assim, quando eu falo jogo horroroso, não é só porque os jogadores são ruins. Não, aqueles jogadores em campo poderiam apresentar mais. Mas os times, a postura dos times, o Corinthians chutou bola no gol. O gol foi acidental. O Fluminense todo mexido, todo alterado. Só não mudou o goleiro que quase não fala e falhou. Negócio medonho. Então você tem um jogo horroroso desse, mas ainda assim o Corinthians venceu, fez 3 pontos. Né? Contra o Palmeiras, uma semana antes, ele não perdeu no momento difícil, porque o Palmeiras estava inteiro e ele desfalcado, e o Flamengo tinha empatado com o Grêmio, então o Palmeiras tinha todo o interesse da vitória, mas o Corinthians resistiu, né? E empatou a partida. Está classificado na Copa do Brasil, garantiu a vaga no meio de semana contra o Atlético, já havia vencido lá no Paraná. Aí vem isso. Para quê? O que o Corinthians ganha com isso, gente? Quer dizer, o cara não está jogando. Ele saiu quantos minutos no jogo com o Atlético? Primeiro tempo, né? Foi? Primeiro tempo ele saiu. Quer dizer, não foi ele que resolveu. Aí, contra o Fluminense, o gol foi do Mateuzinho, ele não estava em campo. Um gol espírita. Aí aparece o Memphis Depay no noticiário. Para quê? Porque ele não gosta do outro, que é aquele. Pelo amor de Deus, né? Quando ele estava no Manchester United, ele fazia isso? Será? Né? Ele saiu no fim do primeiro tempo, tá? Saiu no fim do primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, é isso aí. Será? Chegava lá, olha, eu gosto desse preparador, eu gosto desse fisiologista, eu gosto daquele... Será que faz... Não lembro desse tipo de... Posso estar enganado. Eu tenho uma sugestão. Contrata o cara, faz uma equipe própria. Tem vários jogadores que fazem isso. O próprio Neymar, ele tem um grupo, né, que cuida dele. Será que ele consegue pagar? Ganha o suficiente para isso. Se ele tivesse colocado no outro contrato, o Augusto Melo dava. Pagaria para ele, né? Também. Uma equipe própria só. Opa, e aí escolha. Até um cara banando ele, então daria também, não teria problema nenhum. Mas a verdade é que ele tem que contrata uma equipe própria. Eu acho que você ter preferência é uma coisa natural de qualquer pessoa. Mas você trabalha num grupo coletivo, você até está colocando
uma situação desagradável com o cara que trabalha com ele hoje, pô. O cara trabalha no Corinthians, ele tem credenciais para isso, ninguém reclama do trabalho, o time está andando dentro do que é possível andar, então é até um desrespeito com o profissional que está fazendo o trabalho. Agora, ele pode ter eu quero um cara para me dar um apoio, fazer uma coisa. Os grandes atletas do mundo têm isso, o Cristiano Ronaldo tem, o Messi tem, os grandes jogadores têm. É normal que se faça isso. Não ficar enchendo o saco, né? Pô, o Corinthians vai dar isso também. E sobre a suíte dele... Coisa boa, né? Você cara, ele fez muito bem de pedir. O Corinthians está pagando, tá tudo certo. Ele fez muito bem de pedir, ele fez tudo certinho. Agora, é de uma irresponsabilidade você dar um negócio desse. 270 mil por dia. Suíte presidencial no hotel que é dito como 6 estrelas. Então, ele está na dele. Agora, o Corinthians, isso é irresponsabilidade. Isso aí você tem que... O conselho do Corinthians tem que ter vergonha na cara e ir para cima do Augusto Melo tentar fazer com que ele pague isso. Isso é um absurdo, um negócio assim, completamente fora de qualquer padrão, de qualquer lógica. O cara mora lá. Mora lá. Deve ter um desconto... Porque... uns 10%. Porque 230. Não, porque 270 mil a diária, fazendo aqui no mês, 30 dias é 8 milhões. Não é possível. Faz por 7,900. Mas deve ter... Mas, Pedro, isso é... Pelo menos a gente não sabe que esse custo... Esse tipo de situação... Outra coisa que vem saindo do Corinthians, né? Não, esse tipo de suíte, ele é reservado, imagino eu, para caras muito ricos ou para superstar. O Paul McCartney veio fazer um show em São Paulo. Então ele vai ficar 5, 6 dias lá, ok. A Madonna, enfim, seja lá quem for. Vem um importante presidente de qualquer nação e tal, ok. Mas morar lá, velho. Agora, a culpa não é do Depay, não. Ele pediu, os caras deram aquele jatinho, ele veio num jatinho de sei lá quanto, deram pro cara, o cara veio, né? Lógico, qualquer um. Se eles quiserem me contratar para ser assessor de alguma coisa lá e morar lá, eu também quero. Não tem problema. Eu não quero ser assessor de time, não quero. Você trabalharia no staff de Memphis Depay, é isso que você está querendo dizer? Não, nem de clube nenhum, não quero saber disso aí. Não. Mas nem se fosse pra morar pode devolver a suíte. Não quero. É mesmo, você abriria a mão na suíte? Não. O preço de ter que trabalhar num clube de futebol é muito caro. Eu prefiro, abro mão disso aí. Respeito quem trabalha, não tenho nada contra, mas meu estômago não foi feito para isso, não. Eu tô falando que deve ter um desconto porque, assim, o custo Memphis Depay já saiu... Custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês. A patrocinadora banca 25%, algo em torno disso, desse custo mensal do Memphis. E por esse valor da diária de 270 mil reais, fazendo as contas, vezes 30, dá 8 milhões de reais. Então, como assim? Será que é um custo à parte daquilo que a gente já vinha falando do Memphis Depay, dos 6 milhões que o Corinthians já paga para ele? Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Não sei se pelo fato dele ser locatário e ficar lá o tempo todo, não ser uma estadia tão curta, já tá um tempão lá. Como é que chamava aquele que morava no Copacabana Palace, que era... Jorginho Guilherme? Jorginho Guilherme, é coisa de Jorginho Guilherme. Só que era de graça, porque a família dele fez o hotel. Ele era o dono. Agora, é culpa do Corinthians, a culpa não é dele, não. Ele pediu, os caras deram. E outra coisa que eu não consigo entender, Pedro, sinceramente, pode ser, não tem problema nenhum, não é tanto a minha praia. Por que raios uma patrocinadora paga um percentual X para ter um determinado jogador? Qual o retorno que ela tem disso? Isso é uma coisa que me deixa muito encafifado e, de repente, algum diretor de marketing, alguma pessoa que tenha mais conhecimento que eu nessa área, vai entrar e dizer, por causa disso. Mas realmente eu não consigo entender qual o retorno que a marca especificamente tem em dar um caminhão de dinheiro para trazer um determinado jogador. O clube como um todo vai crescer? Será que vai? Eu queria saber se é um retorno direto, tipo assim... Você patrocina o Corinthians. A marca Corinthians é enorme, é muito forte, você cola nessa marca, beleza, você tem o seu retorno. Agora, você trazendo um jogador específico que não fala da sua marca, que não vai... E se bobear, quando fizer algum, ainda tira a camisa. Você tem um retorno? Vale a pena isso? Sinceramente, eu não sei. E a informação que foi trazida nas últimas horas pelo portal Meu Timão dá conta de que o Corinthians acertou o retorno do fisioterapeuta Alex Cabreira. Ele havia sido demitido em julho durante o processo de impeachment do Augusto Melo. Na época, a decisão
gerou incômodo entre boa parte dos jogadores, principalmente os líderes do elenco, e a sua demissão foi vista como uma quebra da promessa de que não haveria desligamentos por motivos políticos. Então, foi uma demissão que mexeu com o elenco do Corinthians, e agora o Corinthians está trazendo de volta o Alex Cabreira, ainda seguindo aqui nesse tema Corinthians, que bateu o Fluminense no Maracanã por 1-0, o gol do Mateuzinho, que o André Ramalho, depois em entrevista, foi sincero e falou, não, se eu toquei na bola foi algo assim muito acidental, né? Gol do Mateuzinho, né? Deu gol ali pro Mateuzinho, 1-0 o Corinthians, realmente num jogo, para quem assistiu, não foi assim um bom programa, ainda mais no sábado à noite às 21 horas.